Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre nossos apegos emocionais e por que às vezes sonhamos com cofre. Qual a mensagem do nosso subconsciente embutida nesse assunto? O que ele, através da linguagem de associação, está tentando nos dizer? Então, nós temos nossos apegos emocionais. Nós nos apegamos muitas vezes a coisas, a pessoas, a atividades. E nós precisamos entender que, às vezes, isso passa um pouco do limite aceitável e começa a nos prejudicar. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos abrir mão de maneira nenhuma, nós acabamos nos tornando escravos dela. E muitas pessoas, por exemplo, elas se apegam aos próprios problemas. Os problemas do dia a dia, as preocupações. E elas acreditam, elas criam uma realidade na vida delas que elas pensam que a vida sem problemas e preocupações tem alguma coisa errada. Elas não conseguem desligar um pouco a mente do botão de ficar o dia inteiro se preocupando com problemas para resolver. Então, elas sempre vão achar que tem alguma coisa para resolver. Sempre, mesmo que não tenha. Elas acordam procurando, buscando algum problema, nem que seja antigo, para ficar resolvendo. Muitas pessoas vivem nesse estado e não sabem. Perdem oportunidades de viver melhor com a família, de desfrutar momentos felizes com a família, com as pessoas que amam, porque sempre está ligado no modo resolver problemas, ficar com a mente naquelas preocupações. Isso é um tipo de apego emocional. Por quê? Porque passa o limite do aceitável. Nós precisamos entender que todos nós temos problemas, temos obstáculos, temos desafios, temos as nossas preocupações que aparecem. A vida traz isso para nós no dia a dia. E através disso nós aprendemos lições importantes também. Mas não significa que a nossa vida tem que girar em torno desse problema e de preocupações. Não é assim que funciona. No momento em que a nossa mente fica atrelado a isso, isso se transforma num apego emocional, nós nos tornamos escravos de problemas e preocupações e esquecemos de viver o presente. É um apego emocional que está além do que é saudável, do que está além, vamos dizer assim, do que é permitido. Nós também nos apegamos a pessoas. E o apego emocional, quando ele é levado para esse lado de pessoas, ele se chama dependência. E aqui é uma moeda de dois lados. Por quê? Porque esse apego emocional com relação a pessoas pode ser no sentido de você achar que você é proprietário de determinada pessoa, de posse. Ou pode ser também um outro lado da moeda, que esse apego emocional seja de submissão, de você achar que a outra parte é proprietária sua ou proprietário. Então nós devemos também tomar cuidado com a dependência emocional, que é uma espécie de apego emocional. Achar que somos donos e proprietários de outras pessoas, ou acharmos que somos propriedades de outra pessoa. E acreditarmos que sem essa pessoa nós não vamos conseguir viver. Que longe dessa pessoa nós não vamos conseguir viver. Esse tipo de relacionamento não é saudável.
cada parte dentro de um relacionamento tem que ter as suas liberdades. Ninguém é posse, propriedade de ninguém. Não é um bem material que você compra quando você inicia um relacionamento com uma pessoa. Isso seja em qualquer âmbito de relacionamento. A vida, a espiritualidade, por exemplo, não deu os nossos filhos para que nós fôssemos proprietários deles. Não, nós temos a responsabilidade de educá-los e prepará-los para o mundo, para a vida em sociedade. Mas nós não somos propriedade. Um dia os filhos deixam um ninho. E assim é a vida. Então nós temos que tomar cuidado também com esse tipo de apego emocional relacionado a pessoas, mas aqui dependência. Nós também nos apegamos às responsabilidades. E as responsabilidades também, quando se passa o limite do aceitável, vocês já vão entender, acaba virando um apego emocional. Em que sentido? Quando essas responsabilidades fazem nossa mente também ficar totalmente ligado a elas e nós nos cobramos demais. Nós não conseguimos relaxar em razão de algumas responsabilidades. Não conseguimos entrar no modo pausa, ou descanso, ou relax. Não conseguimos em razão de algumas responsabilidades que nós também criamos uma realidade no sentido de que se eu deixar de parar de pensar nessas responsabilidades, tudo vai dar errado ali, não vai dar certo. Não é dessa forma. Nós precisamos nos organizar, seja na vida, no dia a dia, no cotidiano, com relação ao nosso trabalho, a nossa vida, mas aqui também, na mente, dentro da mente. Nós temos responsabilidades? Temos. Mas não é somente viver em função delas, assim como os problemas e preocupações. Não é abrir mão de responsabilidades, mas não deixar as preocupações, ou se cobrar demais em cima de responsabilidades que você tem, sugarem toda a tua energia a ponto de tirarem a sua vontade de viver, por exemplo. Nós devemos tomar cuidado com essas nossas responsabilidades acabarem virando apego emocionais e nós acabarmos nos tornando escravos delas. Nós também podemos nos tornar escravos ou termos apegos emocionais por hobbies, por exemplo, ou coleções. Quantas vezes eu vi pessoas acabarem perdendo a vida, o motivo de viver melhor o presente em razão disso. Hobbies e coleções. Começarem a viver para colecionar algo, ter um hobby na vida do dia a dia, algum tipo de atividade que se transforma em hobby, ou alguma coisa que compra e acaba se transformando numa coleção. Mas isso acaba se tornando compulsivo, obsessivo. A pessoa fica escravo desses hobbies e dessas coleções. Pode começar devagarzinho. E você achar que é apenas uma brincadeira, um passatempo, que o deve ser. Eu até acho bem saudável uma pessoa ter realmente um hobby, algum tipo de coleção que gosta, mas não deixar isso passar dos limites, a ponto de se tornar escravo desses hobbies e coleções, a ponto de, por exemplo, você gastar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, desperdiçar a sua vida, de aproveitar os melhores momentos em torno desse tipo de apego emocional. Isso é perigosíssimo. E acredito que vocês conheçam, perto de vocês, é comum alguém assim, que vive para um hobby, vive para uma coleção e esquece de viver o presente. Esquece de desfrutar momentos maravilhosos, desculpe, com as pessoas que ama, que tem em volta. Isso pode se tornar uma obsessão e uma doença. Nós também podemos nos apegar a bens materiais
o materialismo e acabar nos tornando escravos disso. E quando nos tornamos escravos de bens materiais, isso é um tipo de apego emocional, além do limite, e isso prejudica a nossa vida. Prejudica o nosso estado emocional, prejudica a nossa mente, prejudica a nossa saúde física. Viver só em função de bens materiais. Você acaba, sabe, aqui há um segredo por trás, que você acaba se tornando escravo do ser. Como é isso? Você começa a colocar na sua mente que você só vai ser feliz se tiver determinado bem. Você só vai ter alegria na vida se tiver determinada coisa. Você só vai ter felicidade plena se conquistar determinado objeto. Um carro, uma moto, alguma coisa nesse sentido. Aí você vive para aquilo e você compra o que você deseja. E aí quando você traz para sua propriedade o bem tanto almejado, você vê que não é aquilo. Não preencheu o vazio que você estava sentindo. Aí você novamente traz o ser para sua vida. Não, mas então é outro objeto. Aí você vai procurar uma outra coisa para usar o ser na sua vida. Se, agora sim, se eu tiver aquele negócio, agora de verdade eu vou ser feliz. Então você vive em função de ser escravo do ser. Condiciona a sua felicidade, condiciona a sua vida, condiciona os seus melhores momentos ao ser com relação a bens materiais. É um apego emocional, é um apego a bens materiais que passa do limite. Nós temos que ter objetivos, nós temos que ter nossas metas de conquistas. Vou comprar um carro, vou comprar uma casa, nesse sentido. Fazer planos não é errado, mas nós não podemos nos tornar escravos de bens materiais. Isso é apego emocional e nos prejudica. O vazio que nós achamos que o ser vai preencher, ele nunca vai preencher. Nunca. Sempre vai ter um outro ser, e um outro ser, e um outro ser, e nisso você vai perdendo a sua juventude, a sua vontade de viver, só em função de ficar correndo atrás de bens materiais. Nós podemos nos tornar escravos, e isso pode se tornar um apego emocional grave com relação a caminhos religiosos que escolhemos. Religiosidade ou religião. E quando nós falamos em apegos emocionais e sermos escravos de caminhos religiosos que escolhemos, nós estamos falando aqui de fanatismo. É algo que passa da conta, passa do limite. A pessoa começa a achar que todas as outras à sua volta é errada, menos ela. Todo mundo não presta, menos o grupo que ela pertence. Todo mundo fala o que é errado, menos o que ela aprende no caminho religioso que ela segue. Colocamos aquelas tapa-olhos das carroças de burrinho, de cavalo, e esquecemos tudo à nossa volta. Vocês sabem, compreendem muito bem, conhecem muitas pessoas assim. Às vezes vocês já passaram por condições assim, de se cegarem em função de um caminho religioso que escolheram e depois se arrependeram. Por quê? Porque esqueceram de viver. Um momento que vocês esqueceram de viver a vida. Não é errado escolher um caminho religioso. Não é. Muitos caminhos religiosos servem de aio, como o apóstolo Paulo disse, com relação à espiritualidade. E espiritualidade é diferente de religiosidade, entendam. Espiritualidade nós nascemos com ela. E é ligado ao nosso bem-estar, a cuidarmos melhor de nós mesmos, vivendo melhor em sociedade para com o próximo. Religiosidade é um conjunto de preceitos e dogmas que nós escolhemos para tentar nos encaixar. E muitas pessoas às vezes não conseguem se adaptar bem e acaba saindo um pouquinho dos limites com relação a isso. É onde vira apego emocional e é perigoso. A pessoa começa a desperdiçar uma grande parte da sua vida, se afastar de pessoas às vezes importantes da própria família, em função de caminhos religiosos que seguem. E mais à frente isso começa até a prejudicar a pessoa. A ponto de nós já vimos casos assim, a pessoa se negar a tomar remédio,
se negar a fazer o uso de algum medicamento e traz consequências severas para a pessoa e para os filhos dela, por exemplo. Então nós devemos tomar cuidado com relação a não tornarmos o nosso caminho religioso um apego emocional que passa do limite e começa a prejudicar. E por fim, um apego emocional que, vocês sabem, prejudica muito, são os vícios. Em bebida, em cigarro, em drogas, qualquer tipo de vício. É um apego emocional que passa do limite, aonde nós prejudicamos a nossa vida, desperdiçamos a nossa jovialidade, o nosso tempo, acabamos com a nossa saúde. E aí, quando nós acordamos e que chega a hora de realmente agora eu vou aproveitar, o vício trouxe uma doença física para você. E aí você vai viver só em função agora de cuidar das consequências que aqueles vícios trouxeram à sua vida. Então aqui eu dei alguns exemplos só, existem muitos outros, com relação a pessoas, coisas, atividades que podem se tornar apegos emocionais. Esses apegos, eles passam do limite, passam. Um exemplo bem simples, para entender de uma forma bem simples. Por exemplo, ter cachorro é um apego emocional que prejudica? Não. Você pode ter um cachorro, amar o cachorro. É um apego emocional? É um apego emocional ter um pet, ter um cachorrinho. Na minha opinião, até saudável. Porque esse ser é tão carinhoso que traz tantas alegrias, um cachorro, um gatinho, um hamster. Mas, se você começa, por exemplo, a pegar todos os cachorros que você vê na rua e trazer para dentro da sua casa, a ponto de não sobrar dinheiro para nada, só para dar ração para cachorro. E aí aqueles cachorros começam a viver mal também porque eles estão sem comida. E aí começam a incomodar os vizinhos, por exemplo. Aí isso se torna um apego emocional prejudicial para a sua vida, para as pessoas que moram com você, para as pessoas que moram ao seu redor e para os próprios bichinhos. Tudo amontoado ali, apertado, eles começam a sofrer. Então existem pessoas que fazem isso? Existem, mas eles têm, por exemplo, um apoio financeiro por trás de uma empresa, não moram no centro de uma cidade, compraram uma chácara só para isso, montaram um canil só para isso. Eles têm recurso. Eles foram para a guerra com relação a esses bichinhos, mas sabendo que terão provisões. Aí no momento que eu e você, pessoas comuns, começamos a querer fazer isso, se espelhar em alguém, na Luísa Mel, por exemplo, no Richard, começar a adotar tudo que é pet, trazer para casa sem ter recurso, isso é errado, é um apego emocional. Você vai sofrer, os bichinhos vão sofrer, todo mundo vai sofrer. Então o apego emocional, ele tem um limite do aceitável. Passou esse limite e começa a prejudicar a sua vida, sua mente e sua saúde física. Então, guarde essa frase. Você é escravo de tudo aquilo que não consegue abrir mão. Você quer saber se algum apego emocional está virando em uma proporção fora, num limite aceitável? Use essa frase. Você é escravo de tudo aquilo que não consegue abrir mão. Veja se você é escravo dos seus apegos. Se a resposta for sim, esse apego emocional está passando um pouquinho do limite, ou às vezes muito, do aceitável. Tá? Passa esse limite. Começa a prejudicar o possuidor emocional. E aí você tem que tomar cuidado. Prejudica mental, prejudica fisicamente. Depois o arrependimento pode ser tarde. Falamos sobre apegos emocionais, mas também é tema do nosso vídeo com relação a sonhar com um cofre. E por que sonhar com um cofre está ligado a apegos emocionais? Geralmente quem tem um cofre em casa, se vocês já viveram, por exemplo, com o pai ou avô de vocês que tiveram um cofre em casa, o que ele guarda lá naquele cofre? Os bens mais valiosos que ele tem, que ele possui. Seja dinheiro, seja metal, ouro, prata,
sejam documentos. Então é guardado nesse cofre as 7 chaves, um segredo. Então o possuidor, ele vai proteger o bem mais valioso que ele tem através do cofre, o que lhe pertence. E se você teve um sonho com um cofre, se apareceu um cofre no seu sonho, então a sua mente entende que você tem um bem muito valioso para você, que você não quer abrir mão dele. E é justamente nesse ponto. A sua mente, o seu subconsciente, está entendendo que esse bem muito valioso é um apego emocional, que você está desenvolvendo ou já desenvolveu em sua vida a ponto de se tornar escravo dele. O seu subconsciente quer lhe dar um recado através de sonhar com o cofre. Cuidado com esse apego emocional. Podem aparecer mais elementos no sonho que justamente vão indicar qual apego emocional é esse que está prejudicando a sua vida, porque apareceu um cofre no seu sonho. Então, esse cofre vai representar onde nós guardamos os nossos apegos emocionais e não queremos de maneira nenhuma abrir mão deles, mesmo que eles estejam te prejudicando, nos prejudicando no momento. Guardamos no cofre para o subconsciente com medo que tirem isso de nós. Acreditamos que não vamos conseguir viver ou ser felizes sem esses apegos. Isso é apego emocional que vai além do aceitável, tá? Condicionamos, como nós falamos, a nossa felicidade à posse, à propriedade. E acreditamos que não vamos ser felizes sem eles. Esquecemos de coisas mais importantes em nossas vidas, a nossa família, nossos filhos, em função de viver para um apego emocional. Nos tornamos uma pessoa obsessiva de pensamentos, atitudes e ações sobre esse apego. Por isso que o subconsciente usa um cofre em sonhos para indicar o perigo de estar desenvolvendo um apego emocional na sua vida num limite além do aceitável. Além do aceitável, entenda. Apegos emocionais são normais. O que não é normal é quando isso começa a se tornar o seu senhor. Você começa a se tornar propriedade do apego emocional e não o contrário. Então tome cuidado se aparecer um cofre no seu sonho. Veja os outros elementos, você vai identificar através deles qual apego que é, o que está fazendo isso passar da conta, às vezes o que você tem que fazer até. O subconsciente dá algum tipo de dica no próprio sonho. Tome cuidado com esses apegos, não deixe eles dominarem a sua vida. E para terminar, mais uma vez a frase: você é escravo de tudo aquilo que não consegue abrir mão. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, nossos apegos emocionais e porque às vezes sonhamos com cofre, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo e conversando com vocês, se preciso colocando estudos para que vocês possam entender um pouquinho melhor. O importante é que não fiquem com dúvida assistindo o vídeo. São exemplos e podem haver outros tipos de apego emocionais. Se quiserem compartilhar experiências que tiveram assim, de apegos emocionais que começaram a prejudicar a sua vida e vocês tiveram que rever isso, seria muito bom porque outras pessoas leem bastante os comentários e podem aprender através da experiência que vocês tiveram, da vida de vocês. Vocês vão estar ajudando outras pessoas a se livrarem de problemas assim, de apegos emocionais que prejudicam mente e saúde. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Na sua infinita paz. E até o próximo vídeo. Tchau!